Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a atividade elétrica do coração. Nós sabemos que todo músculo, para contrair, precisa primeiro receber um estímulo. Nos músculos esqueléticos, por exemplo, esse estímulo vem do sistema nervoso. Já o coração, apesar de sofrer sim a influência do sistema nervoso, não depende dele para realizar as suas contrações. O coração possui um sistema intrínseco, ou seja, próprio dele, capaz de gerar impulsos elétricos para que haja contração do miocárdio. Essa autonomia do coração acontece através de um grupo de células especializadas em gerar e transmitir impulsos bioelétricos para a contração do miocárdio. Esse grupo de células especializadas é chamado de nó sinoatrial ou nó sinusal. Os estímulos gerados no nó sinoatrial determinam a frequência cardíaca, o passo do coração, o ritmo do coração. E por isso ele também é chamado de marca-passo. Então nós temos um marca-passo natural, que nós já nascemos com ele, que marca o ritmo do nosso coração, a nossa frequência cardíaca. Eventualmente, se esse marca-passo der problema, ele pode ser substituído cirurgicamente por um marca-passo artificial. E o nó sinoatrial é assim chamado porque ele está localizado na parede do átrio direito, próximo ao local onde a veia cava superior desemboca. Portanto, o nó sinoatrial é uma estrutura formada por um conjunto de células especializadas em gerar estímulos para a contração do miocárdio, e ele marca a frequência cardíaca, o ritmo do coração. Mas a gente já viu em outras aulas que o coração ele não contrai todo de uma vez só, senão o sangue iria espirrar para todos os lados ao mesmo tempo. Para que haja um fluxo de sangue, um sentido do sangue, a gente precisa ter primeiro a contração dos átrios e depois a contração dos ventrículos. E é por isso que o coração precisa de outras estruturas que ajudem a organizar o impulso gerado pelo nó sinoatrial. E a segunda estrutura que faz parte do sistema elétrico do coração é o nó átrio-ventricular, e ele é assim chamado porque ele está localizado na parte inferior do átrio direito, próximo ao septo interatrial e no limite entre o átrio e o ventrículo direito. A principal função do nó átrio-ventricular é gerar um pequeno atraso no estímulo vindo do nó sinoatrial, fazendo com que os ventrículos contraiam depois dos átrios e não simultaneamente. O estímulo então gerado no nó sinoatrial se espalha pelas células do miocárdio dos átrios graças às suas junções complexas, chamadas gap junctions ou junções do tipo gap. Graças a essas junções, as células do miocárdio dos átrios contraem todas simultaneamente. E esse estímulo propagado pelas células atriais não passa dos átrios para os ventrículos, porque o miocárdio dos átrios é separado do miocárdio dos ventrículos pela própria estrutura anatômica do coração, pelo próprio esqueleto do coração. E esse estímulo vai sim chegar aos ventrículos, mas através do nó átrio-ventricular. Então, o estímulo gerado no nó sinoatrial se espalha pelos átrios e garante a contração atrial. E antes de chegar aos ventrículos, ele precisa passar pelo nó átrio-ventricular. Ao chegar então nessa estrutura, o estímulo sofre um pequeno atraso e é retransmitido para o miocárdio dos ventrículos através do feixe de His, uma estrutura também formada por células especializadas e que descem pelo septo interventricular, se dividindo em dois ramos, um que vai para o ventrículo direito e um que vai para o ventrículo esquerdo. Próximo ao ápice do coração, os ramos do feixe de His se ramificam em fibras de Purkinje, de onde o estímulo passa diretamente para o miocárdio dos ventrículos. A estimulação das fibras de Purkinje faz com que os ventrículos contraiam simultaneamente e ejetem o sangue do seu interior
para a circulação sistêmica ou para a circulação pulmonar. E essas contrações cardíacas obedecem à lei do tudo ou nada, ou seja, um estímulo gerado e transmitido por essas células especializadas gera uma contração sempre igual ou nenhuma contração, de forma que um aumento nesse estímulo não é capaz de gerar uma contração mais forte. E apesar de não depender do sistema nervoso para iniciar suas contrações, o coração sofre sim influência desse sistema através do sistema nervoso simpático e do nervo vago. E a influência do sistema nervoso vai agir no aumento ou na diminuição da frequência cardíaca, que precisam acontecer em alguns momentos. Durante a atividade física, por exemplo, o sistema nervoso simpático provoca um aumento da frequência cardíaca, o que é fisiológico e necessário nesses casos. Revisando então, o nosso coração possui um sistema elétrico intrínseco próprio dele, capaz de gerar impulsos que estimulem a sua contração. A principal estrutura desse sistema é chamada nó sino-atrial, e é ele quem marca o ritmo do coração. O impulso gerado no nó sino-atrial se espalha pelas células dos átrios, garantindo uma contração simultânea de todas essas células. E antes de chegar aos ventrículos, esse estímulo passa por outra estrutura chamada nó átrio-ventricular. O nó átrio-ventricular gera um pequeno atraso, garantindo que os ventrículos contraiam após os átrios e não simultaneamente. Antes de chegar no miocárdio dos ventrículos, esse estímulo passa ainda pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!